Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Primeiro caso: estranho visitante. Meu nome é Ângela e a minha história começa quando eu tinha 8 anos de idade. Naquela época, meus pais tinham acabado de se separar e, devido a ser muito jovem, eu estava tendo uma grande dificuldade em lidar com aquilo. Eu estou contando isso porque acredito que esse fato tenha a ver com a minha história, pois foi quando realmente tudo teve início. Uma noite, eu estava me sentindo meio para baixo e fui dormir com a minha cachorrinha, Tina. Tina sempre dormia comigo no pé da minha cama e me protegia das coisas que as crianças têm medo à noite. Ela era a minha guardiã. Bem, naquela noite eu acordei com a Tina latindo para algo. Quando eu olhei na direção para onde ela estava apontando, para ver o motivo pelo qual ela estava latindo, vi que tinha uma figura ao pé da cama. Tinha quase 2 metros de altura e vestia um roupão escuro, parecido com as roupas que os monges usam. Além disso, usava um capuz que cobria todo o rosto. Aquilo ficou apenas parado ali, me olhando. Tina fez tudo o que pôde para assustar aquilo, mas ele não se movia. Eu cobri a minha cabeça com um travesseiro na esperança de que ele fosse embora, mas quando eu olhava de novo, aquele ser ainda estava lá. Eu não consigo nem descrever como eu fiquei assustada com aquela situação. Eu tentei gritar, mas não saía som nenhum da minha garganta. De repente, a figura estendeu a mão para Tina, como que para mostrar que era amigo. Ela pulou da cama e foi até aquilo. Ele levantou a mão e Tina, no mesmo instante, voltou para a cama, deitou e parou de latir. Isso me assustou ainda mais. Aquilo continuou ali, parado e me observando, até que o sol começou a nascer. E conforme a sua luz entrava no meu quarto, aquele ser foi desaparecendo, até que sumiu completamente em pleno ar. Minha mãe veio até o meu quarto cerca de 20 minutos depois, para me acordar para ir à escola, e me encontrou chorando sem parar. Depois de quase meia hora, ela conseguiu me acalmar o suficiente para eu me arrumar para ir estudar. Eu estava na sala, colocando meu sapato, quando eu olhei para o quintal e lá estava aquilo de novo. Eu fiquei louca, gritei na mesma hora e a minha mãe veio correndo até mim. Mas dessa vez não houve quem me acalmasse. Ela até me falou que eu podia ficar em casa e não ir para a escola, mas não tinha jeito de eu ficar naquela casa. Naquele dia, minha mãe teve que me levar para o trabalho com ela. Por muitos anos, eu não vi aquilo de novo e já nem pensava mais no assunto, até por volta dos meus 15 anos de idade. Nessa época, uma amiga minha tinha tirado a sua própria vida e eu estava tendo problemas para lidar com a morte dela. Na noite, logo após a morte dessa minha amiga, a tal figura voltou. Mas dessa vez, eu não estava mais com medo. Na verdade, eu me senti como se tudo fosse ficar bem e que aquilo estava lá para me ajudar a passar pelos meus problemas. Depois disso, eu ainda o vi muitas vezes, e era sempre que tinha algo de ruim acontecendo comigo. Ele apenas aparecia para me fazer saber que eu podia superar qualquer problema que surgisse na minha vida. Agora, vendo tudo o que aconteceu,
Eu acredito que ele possa ser algum antepassado meu, como um avô ou bisavô, cuidando de mim. Faz muitos anos que eu não o vejo mais. Entretanto, eu sinto que ele está sempre tomando conta de mim. Segundo caso, escondido pelas sombras. Olá a todos do canal. O meu nome é Sara. E em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu adoro esse canal. Ele é muito bom. Eu estava querendo mandar a minha história já faz um bom tempo, mas eu nunca conseguia parar para escrever. Quero começar explicando que a casa onde eu moro é muito antiga e a sua construção data do início do século passado. Se eu não me engano, ela foi construída entre os anos de 1900 e 1910. Atualmente, ela pertence à minha avó, mas no passado pertenceu a outras famílias. Bom, eu devo dizer que as coisas estranhas não acontecem o tempo todo. Na verdade, são até um pouco raras. Porém, eu afirmo que verdadeiramente ocorrem e são bem reais. Não são frutos da minha imaginação ou alguma ilusão. Entretanto, quando acontecem, são eventos muito assustadores e bem sinistros. Essas coisas me acompanham desde que eu tinha 4 anos de idade. E como agora já tenho 14, completa-se uma década que eu convivo com o sobrenatural. Eu sempre morei com os meus avós, e quando eu era mais nova, eu tinha pavor de escuro e dormia com os meus avós na cama deles toda noite. O meu avô e eu sempre íamos para a cama primeiro, e a minha avó vinha algum tempo depois. Toda noite eu ficava deitada na cama e olhava para o corredor. A cama deles fica de um jeito no quarto que quando você olha para fora, você pode ver o corredor inteiro e o quarto do meu irmão. Toda noite eu via a mesma coisa. Era a sombra de um homem corpulento andando na direção do quarto dos meus avós. Eu sempre me escondia debaixo das cobertas, até que eu notasse que ele tinha ido embora. Quando eu fiz 5 anos, os meus avós me fizeram começar a dormir no meu quarto. Eu sempre sentia que tinha alguém que ficava me olhando, e toda vez que eu me virava para ver quem era, eu via a sombra desse homem corpulento no canto do meu quarto, ao lado da porta. Ele saía por essa porta e ia na direção do quarto dos meus avós toda noite. Eu ainda o vejo exatamente da mesma forma, mas não tão frequentemente como antes. Acho que conforme eu fui crescendo, foram diminuindo as visões que eu tinha dele. Mesmo assim, eu nunca consigo dormir muito bem, pois eu estou sempre com medo dele aparecer. Algumas outras coisas se sucedem aqui em casa, mas somente comigo e com o meu avô. E parece que só acontecem quando não tem mais ninguém por perto, além de nós dois. Nós ouvimos passos onde não tem ninguém. O som de alguém tossindo também é bem comum, além de cheiro de cigarro, mesmo que ninguém aqui em casa fume. Contato físico só houve uma vez, quando eu estava dormindo, e no meio da madrugada eu senti uma mão bem gelada segurando a minha perna. Eu dei um grito, acendi a luz correndo, mas não vi nada, apenas marcas vermelhas na minha panturrilha esquerda. Eu não sei qual é o espírito, fantasma ou entidade que assombra minha casa. Eu só espero que, com o tempo, essas coisas parem de vez, para que eu possa começar a dormir noites tranquilas de sono. Terceiro caso, passageiros fantasmas. Olá, meu nome é Eugênio. E embora o meu caso tenha acontecido há bastante tempo, eu me recordo de cada detalhe do que presenciei. Aproximadamente por volta do ano de 1995, eu morava na região nordeste do país, mais precisamente no estado da Paraíba, onde fui testemunha de tudo o que passo a relatar neste momento. Existe naquele lugar uma rodovia
que liga a cidade onde eu residia à capital do estado, João Pessoa. Essa estrada tem uma extensão de cerca de 160 quilômetros. A viagem por essa estrada é longa e bastante arriscada, principalmente entre os trechos do quilômetro 49 e 85, que é exatamente a faixa que passa pela Serra da Viração, onde se encontra a passagem mais perigosa do percurso, ou seja, um despenhadeiro de mais de 200 metros de altitude. Nesse local já ocorreram quase uns 300 acidentes fatais. Certa vez, lá pelas 9h30 da noite, achava-me em companhia de alguns amigos tomando cerveja em um bar bastante conhecido, situado à praça de Campina Grande. Bem em frente a esse bar ficava um ponto de táxi, e vários destes automóveis estavam estacionados ali, já que era um horário de muita movimentação e animação. Era fim de semana e muita gente chegava e saía dos bares e restaurantes do local nessas noites. Quando estávamos na terceira ou quarta rodada de cerveja, nossa atenção foi despertada por um automóvel que chegava em grande velocidade, freando bruscamente em frente ao estabelecimento. Logo notamos que se tratava de um táxi. Imediatamente, o carro ficou cercado de curiosos, pedestres que passavam no momento, motoristas da praça, frequentadores do bar, entre outras pessoas. Vimos então que o motorista do tal táxi estava transfigurado e que alguma coisa de anormal lhe acontecera, pois, além da sua palidez, o homem não conseguia articular uma só palavra. Ele foi carregado às pressas para o bar, onde lhe deram um copo d'água e tentaram lhe acalmar. Entretanto, só depois de um longo tempo ele se reanimou. A princípio, com certa dificuldade e ainda demonstrando um grande pavor, o motorista passou a contar o que lhe sucedera. Suas palavras, se me lembro bem, foram as seguintes: "Passei por uma situação terrível. Eu peguei uma família que queria fazer uma corrida entre duas cidades próximas e segui tranquilamente entre elas. Deixei os fregueses e providenciei tudo para regressar o mais cedo possível, já preocupado com a travessia da serra à noite. Jantei no hotel onde deixei a família e depois mandei encher o tanque de gasolina. Esperei até às 18 horas e, como não aparecia nenhum passageiro para a volta, eu resolvi vir sozinho. Estava passando por um trecho completamente desolado e escuro. As únicas luzes acesas eram as do carro. Ao chegar na descida do Morro da Viração, o motor do carro simplesmente parou, assim de repente. Desci e fui ver o que era. Logo descobri que uma das velas estava frouxa. Reparado o defeito, entrei novamente no carro. Mal bati a porta, senti 2 pancadinhas no meu ombro direito. Virando-me, vi 2 homens altos e totalmente vestidos de branco, sentados no banco de trás do veículo. Tomei um susto tremendo, pois não tinha visto ninguém na estrada, onde estava tudo deserto, silencioso e escuro. Além de tudo, não sei se foi por nervoso ou distração, não ouvi em nenhum momento as portas do carro abrindo ou fechando. Um deles me pediu então que os levasse para Campina Grande, pois estavam ali há muito tempo e não conseguiam transporte. Eu coloquei o cinto de segurança, liguei o carro e, antes de iniciar a viagem, resolvi dar outra olhada para trás. E foi aí que o outro passageiro me disse, com a sua voz grave e arrastada, cujo som ainda tenho gravado nos ouvidos até este momento: "Rapaz, siga a toda velocidade sem olhar para trás, pois temos que chegar em Campina Grande antes das 10 horas. É fácil imaginar como eu arranquei com o carro. Pisei fundo no acelerador e corri como nunca havia corrido antes. Vim por aí feito um doido. Não sei como não capotei numa curva ou despenquei em um barranco. Eu suava frio e não tinha nem coragem de olhar pelo espelho.
para me certificar que os 2 cavalheiros permaneciam ali, sentados. Só aqui na estrada de Campina Grande foi que eu arrisquei uma olhadela para constatar, com espanto, que não havia absolutamente nada nem ninguém no banco de trás. Vinha acelerado pela estrada, a mais de 120 km por hora. Não me lembro de mais nada, nem de como parei aqui. Aquele motorista, pelo que eu soube, jurou nunca mais atravessar sozinho, quer de dia, quer de noite, o assombrado trecho da Serra da Viração, e de certo cumpriu sua promessa. Quarto caso. Quando a morte veio buscar a minha avó. Olá, meu nome é Anselmo e atualmente eu tenho 46 anos de idade. O fato que irei narrar agora realmente aconteceu comigo. Não foi nenhum tipo de alucinação e muito menos imaginação de minha parte. Posso dizer, sem dúvida nenhuma, que essa foi a pior experiência com o sobrenatural que eu já tive. E justamente por isso, eu nunca esqueci de nada do que ocorreu naquele episódio. Muitos anos depois daquele acontecimento, para minha surpresa, pude ler e ouvir na internet, e principalmente aqui no YouTube, vários relatos de pessoas que, em situações semelhantes, também presenciaram esse tal impressionante fenômeno. Durante o inverno de 1986, quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, sempre que chegava em casa, depois da escola, eu corria para o quarto da minha avó, que morava conosco em nossa casa, para conversar com ela. Certa vez, eu, como sempre fazia, fui para o quarto da minha avó, que já estava deitada, e sentei numa cadeira que ficava ao lado da sua cama, junto à sua cabeceira. E comecei a conversar, pois eu adorava as histórias que ela me contava, principalmente as experiências do além que ela havia presenciado. Nesse dia, fiquei bastante tempo por lá, e quando percebi, já era bem tarde. Passava das 11 horas da noite. Naquele momento fazia um frio intenso, e nós já tínhamos conversado bastante sobre diversas coisas, quando eu senti algo estranho, como se alguém estivesse nos olhando. Automaticamente, e sem pensar muito, eu olhei de relance para os pés da cama da minha avó, e eu pude ver algo tão aterrador que eu jamais consegui esquecer. Era como se uma sombra tivesse adquirido vida. Pude ver aquilo nitidamente, e tenho esta imagem totalmente clara e marcada em minha cabeça, como se isso tivesse acabado de acontecer, nesse exato instante. Era um vulto negro e tinha a forma de um homem muito magro e alto, totalmente esquelético. Seus olhos eram fundos e não havia nenhum brilho neles. Ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama e com as mãos apoiadas nela. Ele estava imóvel, nos observando, e quando eu olhei para ele, foi muito estranho, pois ele demonstrou ter percebido que havia sido descoberto, e imediatamente se abaixou e entrou embaixo da cama. Isso aconteceu em 3 ou 4 segundos, mas foi o suficiente para eu dar um pulo para trás, cair da cadeira e ficar no chão, totalmente travado, tomado pelo pavor e terror que senti ao ver aquele ser horrendo. Permaneci sem reação alguma, enquanto a minha avó, sem saber o que havia ocorrido, falava comigo e perguntava o que tinha acontecido. Eu sentia fortes calafrios e repetidos arrepios percorrendo todo o meu corpo e não conseguia dizer absolutamente nada. Tentei olhar embaixo da cama, mas não conseguia de forma alguma me mover. Depois de alguns instantes, eu consegui balbuciar
que estava com sono. Me despedi da minha avó, apaguei a luz e fui para o meu quarto, que ficava ao lado. Deitei na minha cama, ainda perplexo com a visão que tive. Obviamente, naquela noite, eu não consegui dormir. Eu me sentia transtornado e angustiado por aquela visão sinistra durante a madrugada inteira. Apesar de ter plena convicção do que presenciei, tratei imediatamente de enfiar na minha cabeça que aquilo se tratava de algo produzido pela minha imaginação, e só isso. Tentei por várias horas convencer a mim mesmo de que não havia nada para eu me preocupar. Mas isso foi um grande erro. Quando o dia estava quase amanhecendo e eu começava a pegar no sono por volta das 6 horas da manhã, despertei repentinamente com a minha irmã gritando pela casa, chamando pelo meu pai. Minha irmã tinha a incumbência de todos os dias levar o café da manhã para minha avó, junto com todos os seus remédios. E naquela manhã constatou que a minha avó não estava muito bem. Foi tudo muito rápido, e quando dei por mim, toda a minha família já estava no hospital, pois a minha avó havia acabado de ter um derrame e estava entre a vida e a morte. Foi um susto enorme para todos, e eu me senti muito culpado e amargurado por ter literalmente visto a morte nos rondando e não ter dito absolutamente nada a ninguém. Este sentimento perdurou por muito tempo em minha alma. Mas também, quem iria acreditar em mim quando eu contasse o que eu vi? A minha avó ficou internada em estado grave. Voltamos para casa e oramos muito por ela. E depois de um longo período lutando pela sua vida, ela se recuperou bem e voltou para casa. Deus ouviu as nossas orações, livrou a minha avó da morte iminente e ainda deu a ela numerosos anos de vida. Muito tempo depois, ela veio a falecer, deixando uma enorme saudade e preciosas lições de ânimo e coragem. Mas sempre que penso nela, inevitavelmente me vem à memória aquela aterradora e macabra visão que eu tive e que ainda me deixa muito reflexivo e assustado. Poucas são as pessoas que conseguem estar frente a frente com a morte e ainda assim não serem levadas por ela na mesma hora. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida e escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Quinto caso: Noite Infernal no Matagal. Olá, meu nome é Matheus, e o que eu vou contar aqui se passou 15 anos atrás, quando eu tinha meus 9 anos de idade. Naquela época, eu já era um garoto muito rebelde, e o meu pai não sabia o que fazer para me obrigar a modificar o meu comportamento. Minha relação com ele também não era das melhores, de maneira que houve um dia, após uma discussão particularmente agressiva, que eu saí de casa determinado a não voltar, mesmo que eu ainda não tivesse completado a idade de 10 anos. Essa briga aconteceu por volta de 5:30 da tarde. Eu saí de casa e fui furioso a um bosque não muito longe de onde eu morava. Não dei por conta da chegada da noite, mas é certo que de repente me vi rodeado de escuridão. Para onde quer que eu olhasse, eu só via árvores, arbustos e mato. Comecei a ficar com medo
E então as coisas foram ficando piores. Comecei a ouvir uns gemidos e sons estranhos, seguidos por barulho de passos. Reuni a pouca coragem que ainda me restava e gritei: "Quem está aí?" A única resposta que obtive foi uma gargalhada de gelar o sangue. Comecei a correr, e a correr cada vez mais depressa, sem destino, pois eu já me encontrava completamente perdido naquele matagal. Mas realmente pouco me importava para onde eu ia. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Foi quando eu comecei a avistar uma claridade azulada. Era uma luz que ia ficando cada vez mais forte à medida que eu ia me aproximando dela. Cheguei bem perto do local, e foi então que eu vi a origem daquela claridade. Por entre duas árvores retorcidas havia uma porta, mas não era uma porta comum. Aquilo me pareceu uma espécie de portal delineado por uma luz azul intensa. Eu peguei uma pedra e a atirei de encontro a tal abertura, mas a pedra se retornou não tornou a sair. Também não ouvi o barulho da pedra caindo do outro lado. Era como se ela tivesse desaparecido ao atravessar o estranho portal. Eu já estava bem assustado, mas com isso entrei em pânico. Entretanto, eu não conseguia arredar o pé dali. Aquela luminosidade parecia me hipnotizar. Comecei a ouvir barulhos novamente. Era o ruído de folhas sendo amassadas no chão, e pelo que parecia, vinha na minha direção, de maneira que eu me escondi rapidamente atrás de um arbusto. Começaram a aparecer vultos de todos os lados, concentrando-se todos em frente ao tal portal de luz azulada. E foi aí que eu senti uma dor forte na nuca que me fez perder todos os sentidos. No dia seguinte, acordei todo coberto de terra, galhos e folhas secas, com o meu pai olhando para mim. Ele perguntou se eu estava bem, e antes mesmo que eu respondesse, ele me pegou no colo e me levou para fora dali. Eu nunca soube o que realmente me aconteceu, nem o que eu tinha presenciado na noite anterior. Mas o que me sobrou, além de 16 pontos na cabeça, foi a decisão de nunca mais voltar naquela mata de novo. Depois de tudo, procurei melhorar o meu relacionamento com o meu pai e amansar a minha rebeldia, ainda que um pouco, pelo menos. Também fiquei sabendo que há cerca de 3 anos desapareceram 2 pessoas naquele lugar, sendo que uma delas foi encontrada, só que morta e completamente desfigurada. O que se esconde por trás daquelas árvores? Que segredo se encerra naquele bosque? Sei que talvez a verdade ande por aí, mas não sou eu quem vai encontrá-la.